Muitos cristãos se perguntam se a igreja passará pela grande tribulação. No vídeo de hoje eu quero apresentar a vocês algumas razões por que eu acredito e a doutrina pré-tribulacionista acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Em primeiro lugar, a igreja não passará pela grande tribulação por causa da natureza da grande tribulação. A grande tribulação será a ira de Deus derramada sobre os ímpios. A grande tribulação será a ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 16, a Bíblia diz assim: E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17 diz assim: Porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Então o período tribulacional será um período de ira, que será derramado sobre os ímpios. E a igreja não passará, porque a igreja foi comprada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. A igreja já foi justificada por Cristo Jesus. Inclusive em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não faz o menor sentido a igreja ter que enfrentar a ira do Cordeiro. Além do mais, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo disse assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Portanto, a igreja não pode passar nesse período tribulacional porque a igreja não está destinada à ira. A igreja já foi justificada pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A segunda razão por que a igreja não passará pela grande tribulação são as promessas de livramento para a igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam na terra. A Bíblia nos diz que a igreja será guardada da hora e não na hora. Isso implica dizer que a igreja será retirada antes da grande tribulação. Também existem exemplos na Bíblia Sagrada, simbolismos na Bíblia Sagrada que apontam para isso. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Enoque foi transladado, foi retirado por Deus antes de acontecer o período do juízo divino lá no dilúvio. Também nós vamos ver o próprio texto que eu citei anteriormente, de 1 Tessalonicenses 5 e 9, a Bíblia diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, nós entendemos e compreendemos que a igreja será preservada desse momento, a igreja será retirada nesse momento, de acordo com a palavra de Deus. Ainda uma terceira razão é porque quando olhamos para o livro do Apocalipse, nós percebemos que nos primeiros capítulos a palavra igreja aparece bastante, principalmente nos capítulos 1 a 3. Agora, no período tribulacional, que é do capítulo 6 ao capítulo 18, a palavra igreja desaparece. Somente é citado os santos, e esses santos nós entendemos que são aqueles que estão no período tribulacional, que se convertem, que se voltam a Cristo nesse período. Mas a palavra igreja desaparece. Ela só reaparece em Apocalipse capítulo 19 como noiva, ali mostrando o júbilo da igreja nos céus. E se você já chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com mais alguém e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Em quarto lugar, a igreja não passará pela grande tribulação por causa da iminência da vinda do Senhor Jesus. Por exemplo, em Tiago capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Também Mateus capítulo 24, versículo 44 diz assim: Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ora, se a vinda de Jesus é numa hora em que nós não esperamos, se ela é iminente, então ela deve acontecer antes do período tribulacional.
Porque se ela acontecer dentro do período tribulacional, a hora que estiver acontecendo a grande tribulação aqui, aqueles que conhecem a Bíblia já vão ficar atentos. Olha, Jesus já está quase voltando, então ele já deve estar vindo. Vai ser por esses anos, por esses dias que ele vai voltar, porque estamos vivendo a grande tribulação. Então a vinda do Senhor não seria iminente, mas ela seria quase que previsível dentro do período tribulacional. Mas a Bíblia nos apresenta a vinda de Jesus como iminente, ninguém sabe o dia nem a hora, então ela acontecerá antes do período tribulacional. E em último lugar, a grande tribulação é descrita na Bíblia Sagrada em Jeremias capítulo 30, versículo 7, como tempo de angústia para Jacó. Será o tempo em que Deus vai voltar a tratar com Israel. Será o tempo que Deus vai voltar os olhos para a nação de Israel. Será um momento de tratamento com o povo de Israel. Tempo de angústia para Jacó. A tribulação pertence ao programa de tratamento de Deus com Israel e não com a igreja. Portanto, concluímos que a tribulação é a ira divina e a igreja não foi destinada à ira conforme já citado. Jesus prometeu livramento para a igreja. Também nós percebemos que a igreja está ausente no período tribulacional, que é do capítulo 6 a 18 do Apocalipse. Também nós entendemos que o arrebatamento é iminente, portanto, o arrebatamento deve acontecer antes da grande tribulação. E o período tribulacional, então, vimos agora por último, é o período que Deus retoma o trato com Israel e não com a igreja. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com mais alguém. Deus abençoe você e até a próxima!